Meus amigos, apesar do calor, vamos fazer aula. Este Lao Tse é o melhor curso, este livro, o melhor curso de metafísica e até de mística. Porque o que este homem, essa experiência que ele teve em 40 anos de solidão, no meio das matas da China, pode ser a experiência de cada um. Nesse capítulo 14, que vamos terminar hoje, ele fala de duas coisas: da horizontal do ego e da vertical do eu. Ele não usa essas palavras, mas é isso. Ele diz que não se pode saber nada da realidade, de Tao, da divindade, horizontalmente, vendo, ouvindo, tangendo, pensando. Isso é tudo horizontal, isso é tudo coisa do nosso ego. É isso aqui, primeira linha. Ele vai para os dois lados, flechas para os dois lados, vai para cá, para lá, para lá, para cá, não sai do lugar. Isto aqui, isto é o ego, isto é a horizontal. Ele diz: não podemos saber nada da realidade olhando, vendo, ouvindo, tangendo e interagindo. Não, ficamos no círculo vicioso das facticidades, dos efeitos. Não chegamos à causa, não chegamos à realidade, ao absoluto, à essência, vamos dizer. Mas, dizer, existe um outro caminho pelo qual nós podemos conhecer a realidade. Não é essa linha horizontal dos sentidos e da inteligência, que ele já rejeitou, mas é a vertical da intuição mística ou metafísica, como quiser. Por isso eu fiz essa linha vertical só com uma flecha para baixo, não tem flecha para cima, porque ela vem de cima para baixo, mas não vai de baixo para cima. Então deve-se representar a intuição só com uma linha vertical de cima para baixo, ao passo que a horizontal tem flechas para os dois lados, é de cá para lá, mas isso é só de cima para baixo. Esta vertical nós podemos receber quando estamos em condições de receptividade, de abertura suficiente. Isso é pura metafísica e pura mística que nós sempre ensinamos. Mas ele teve a mesma experiência que todos os outros tiveram. Bem, agora depois disso ele diz: bem, agora vamos supor que alguém tenha tido a intuição, que tenha recebido a mensagem da alma do universo, que nós chamamos de intuição. O que é que vai acontecer na vida dele agora? Agora vem a aplicação prática da experiência mística, vamos dizer ética. Agora vem o transbordamento ético provocado pela profundeza mística, ou pelas alturas da mística. Agora ele diz: quando o homem teve a intuição da realidade de Tao, todas as superfícies luminosas se tornam escuras. Está lá. As superfícies luminosas se tornam escuras e as profundezas escuras se tornam luminosas. Coisa maravilhosa, não se podia dizer melhor do que isso. Que são as superfícies luminosas? Do ego. Isso que nós sabemos, isso são as superfícies luminosas, isso aqui. Os horizontais, superfície horizontal. Isso que para nós era tão importante, tão luminoso, nós corríamos atrás daquilo dia e noite, atrás dos sentidos e da mente, que são as superfícies que eram luminosas no homem profano. O homem profano não conhece outra coisa senão só ver, ouvir, tanger, sentir, pensar e acabou essa história. Isso é superfície, superficial. Isto era luminoso até agora, ele disse, mas depois que a gente teve a experiência, tudo se torna escuro. Quer dizer, o homem não se interessa muito por estas coisas do ego. Ele se interessa cada vez menos e menos. O que outrora era valioso para ele, desvalorizou. Ele tolera estas coisas do ego. Tolera, às vezes nem sequer tolera, mas temos que tolerar as coisas do ego.
temos que tolerar o dinheiro, temos que tolerar as visitas, temos que tolerar a família, temos que tolerar todas as palhaçadas da vida têm que ser toleradas. Não podemos deixar de tolerar, porque não podemos sair fora deste mundo e não ter dinheiro, não ter família, não ter mais nada. Temos que tolerar o mais possível, mas não apaixonar-nos por elas. Tolerar é outra coisa. Aguentar até onde for possível. E às vezes nem é tolerável. A gente tolera até onde pode. Isto todo homem tem que fazer. Pois enquanto estamos no corpo físico, nós temos que contar com estas materialidades e estas mentalidades, estas emocionalidades do ego. Não podemos sair desta horizontal. Mas essas coisas horizontais do ego, ele diz, se tornam todos escuras. Quer dizer, não nos interessamos muito por essas coisas que outra hora despertavam o nosso máximo interesse. A gente tolera essas coisas da superfície do ego, mas não se apaixona por elas. Tolerar é necessário. Agora, o outro, as coisas da profundeza que eram escuras, ele diz, essas se tornam superfície luminosa. Exatamente. As coisas profundas da intuição metafísica e mística que alguém pode experimentar na verdadeira meditação, quando ele tem invasões cósmicas da realidade do além, então ele tem experiência das profundidades. Então ele tem experiência da profundidade. A profundidade é o eu. Não pode chegar depois da hora. Então, as coisas de profundidade escura, que era a mística, a metafísica, se tornam todas luminosas. Quer dizer, o homem começa a compreender as coisas que ele não podia compreender antes. Agora ele entrou numa nova zona, compreende as coisas verticais e se interessa pelas coisas verticais, e se interessa mais pelas coisas verticais do que pelas antigas coisas horizontais. Isso não é a experiência de cada um. Cada um pode fazer essa experiência. Quanto mais alguém entra nas profundezas, tanto mais ele se desinteressa pela superfície. E quando entra muito nas profundezas, perde o interesse pelas superfícies do ego. E então, ele entra numa nova zona, uma nova dimensão de consciência. Ele agora vê que o vertical é valioso, é eterno, é indestrutível, é a única coisa necessária, como disse o mestre. Uma só coisa necessária que nunca lhe será tirada. Isso é o vertical. E agora o homem que teve a sua experiência mística se interessa vivamente pelas coisas profundas, verdadeiras, eternas. Tolera as outras, mas se interessa, entusiasma por essas coisas novas que ele descobriu. É a experiência de cada um. E agora, ele vai atrás dessas coisas da profundidade e verifica dolorosamente o seguinte: ele não pode alcançar estas coisas, porque o infinito é sempre fugitivo, está aí. Ele corre atrás do infinito. O infinito são essas coisas da mística. Mas ele verifica que ele não pode apoderar-se das coisas infinitas. O infinito é sempre fugitivo, fugitivo. Quanto mais ele se aproxima do infinito, mais longe ele vai. É como alguém, quando olha ao horizonte, pensa que o céu está descansando sobre as pontas dos morros. A gente sobe aquele morro e não tem nenhum céu apoiando sobre os morros. Depois vai a outro morro, também não está apoiado naquele morro, também não está naquele. É uma ilusão óptica que os morros estejam sustentando a abóbora celeste. Mas quando a gente chega lá, fugiu. Aquilo diz, o infinito é sempre fugitivo, fugitivo. O que quer dizer? Quanto mais o homem se aproxima da realidade, mais desejo tem de possuir a realidade. Possuir aumenta o desejo. E desejar
e convida-nos para possuir. Os místicos dizem, quanto mais eu possuo a Deus, tanto mais eu procuro Deus. São expressões dos místicos, São João da Cruz e outros. Quanto mais eu possuo Deus, tanto mais eu procuro Deus. Quando eu não possuía Deus, diz São João da Cruz, eu não procurava Deus. Agora que eu possuo um pouco, eu sempre estou procurando. Não é engraçado? A gente procura aquilo que possui. Por quê? Por que é que a gente procura aquilo que possui e não procura aquilo que não possui? Não é engraçado? O profano não procura, porque não tem experiência. Quando alguém começou a ter uma experiência ligeira de Deus, não tem mais sossego. Ele precisa conhecer melhor. Quer dizer, quanto mais ele possui, tanto mais ele procura. Tanto mais desejo tem de possuir melhor. Isso ele diz aqui. Agora, vamos entrar agora no outro capítulo que completa este, 41. No capítulo 41, ele faz a aplicação desta superfície luminosa que se tornou escura e desta vertical escura que se tornou luminosa. No capítulo 41, no meio do livro, tem 81, está justamente no meio. Eu vou ler esse capítulo 41, é maravilhoso o que ele diz. Aí ele joga com o mundo profano e com o mundo místico. O profano é este aqui, este horizontal. Este é o mundo do ego. Este é o mundo místico do eu. Isto são existências ilusórias. Isto é a essência verdadeira. São ilusões dos sentidos e da mente. Isto é a realidade. Então, no capítulo 41, ele desenvolve este mesmo pensamento. No modo seguinte. 41. Está aqui. A luz é pouco para mim. Ele diz, agora entramos em dois mundos. Leia. Me leia isso. Leia sempre isso que está em aspas. Leia alto. Quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Está vendo? Chega por enquanto. Quem é iluminado por dentro? Quem é iluminado por dentro, aqui, parece escuro. Isto aqui, que já se tornou luminoso para o místico, ainda é escuro para o profano. O místico já converteu o escuro em luminoso. Mas ele vive no meio dos profanos aqui, e os profanos dizem, ué, é tudo escuro. Ele faz coisas que ninguém entende. Quem é iluminado por dentro parece escuro. Leia a outra frase. É sempre esse jogo de... Quem progride interiormente parece ser um... Leia até o fim onde tem as aspas. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Vocês podem experimentar isso todos os dias. Se vocês dizem que tratam de coisas espirituais, então dizem que vocês são bobocas, vocês são retrógrados, atrasados, quadrados, assim por diante. Quem se progride interiormente parece um retrógrado. Os profanos consideram o homem avançado nas profundezas espirituais um retrógrado. Crianças e mulheres velhas podem tratar dessas coisas, mas um homem sério não trata dessas coisas. Leia de fato. O que dizem os profanos do místico? Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Vocês vão verificar isso, se não verificaram ainda. Se vocês tratam das coisas sérias, que a gente não pode comprar, nem vender, e que não trata dos prazeres dos sentidos, nem de negócios da sociedade, de que é que vocês estão falando? Estão fazendo na meditação? Perde o seu tempo na meditação. Por que vocês fazem um retiro de 3 dias lá no ashram? Perde o seu tempo. Vocês deviam fazer negócios. Vocês não ganham nada. Até tem despesas com a manutenção aí do retiro. E vocês não ganham nada. Ninguém lhes paga nada por esses 3 dias do retiro. Quem avança espiritualmente parece um homem simplório. E assim continua.
Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem segue esta luz interna, para este, ele diz, esse sujeito é uma negação, não presta para nada. Não se pode contar com ele para nenhum negócio. Porque trata das coisas que a gente não compreende, trata da metafísica, trata da filosofia, trata da mística. Quer dizer, ele faz o diálogo entre o profano e o místico, entre o homem das ilusões e o homem da realidade. Mas o grosso do mundo está mesmo aqui, porque aqui não estão muitos. Aqui estão uma pequena elite, está aqui na vertical. Então, nós devemos sempre contar com essas apreciações do mundo profano. Perdão, vocês podem ver que todos os gênios, mesmo os gênios sem se tratar de mística, foram incompreendidos e descompreendidos até. Então, os grandes inventores, os grandes descobridores, Colombo, disseram que ele ia navegar para o outro lado do Atlântico para descobrir outros mundos. Mas não há nada lá, cai para baixo, aí vai se afogar aí. Porque os gênios têm intuições de uma coisa que os talentos não descobriram. Quando Thomas Edison, o grande inventor norte-americano, quis iluminar Nova York pela primeira vez com luz elétrica, provaram a Thomas Edison que isto era impossível e isto era um perigo. Ele disse, não, é possível. Naquele tempo ninguém tinha luz elétrica ainda. Ele disse, eu preciso construir uma lâmpada de filamentos metálicos que fiquem incandescentes e que iluminam todos os arredores. Mas não é possível, diziam. Por onde é que você vai conduzir os fios? Bem, os fios vão pelas paredes, então vai incendiar a casa toda, diziam. Se os fios dão luz e calor na lâmpada, como é que eles não dão lá embaixo? Então diziam, Edison, você não pode fazer isto. É impossível iluminar uma casa sem incendiar a casa. Não, provaram ao gênio que isto não é possível. O gênio diz, não, é possível e é possível. Ele fez 700 experiências que falharam com seus associados. Porque tentava com outro metal, com outro, e sempre falhava. Dizia, está vendo, sempre falha, não dá. Depois de 700 experiências que Edison fez, um dos seus amigos disse, Edison, Mr. Edison, vamos deixar essas coisas, perdemos o nosso tempo. Já fizemos 700 experiências e não sabemos nada. O que disse Edison? Não sabemos nada? Sabemos 700 coisas que não deram certo. Muita coisa para um gênio. 700 coisas não deram certo. Estamos além de 700 erros, ele dizia. Estamos pertinho da verdade. Se já ultrapassamos 700 erros que já cometemos, não pode estar muito erro diante de nós. Poucos erros só. Então estamos bem pertinho da verdade. Assim falam os gênios. Os animais dizem, não, 700 coisas perdidas e não temos nada. Não temos nada, o quê? Temos uma experiência terrível de 700 coisas que falharam. Uma experiência de 700 coisas que falharam. Assim falam os gênios. Finalmente, ele descobriu como se podia fazer um filamento incandescente sem incendiar a casa. Mas faltava o dinheiro. Era em princípios de dezembro daquele ano. Princípio de dezembro. Ele disse, agora eu preciso de $10 mil para começar a construir as redes elétricas e os geradores. $10 mil. E foi aos grandes milionários da América do Norte pedindo que ele emprestasse $10 mil. Ninguém emprestou. Não. Isto é uma utopia que você está tentando iluminar Nova York com luz elétrica, você vai incendiar a cidade e nada mais. Não emprestaram. Porque um gênio vai muito longe, mas os outros não podem seguir. Diz que não, isso não dá certo. Finalmente ele chegou a um milionário, mas o secretário dele estava à porta. Disse, o que eu quero falar com o seu chefe. Não pode. Mas eu preciso falar com ele.
Não pode. Ele disse que só depois do Natal. Só depois do Natal. E era em princípio de dezembro. Daqui quase a 25 dias. Eu não posso esperar até o Natal. Ele disse, eu preciso fazer agora. O senhor tem que esperar, porque ele deu ordem que eu não deixasse entrar ninguém, a não ser depois do Natal. Thomas Edison enfiou pela porta dentro, sem licença. Entrou no gabinete do chefe, sem licença do secretário. Espantado o secretário. O que é que vai fazer? O chefe vai expulsar daqui. Não expulsou. O chefe, pela primeira vez, encontrou um chefe, certa compreensão, ele disse, o que é que o senhor quer? Explicou tudo que ele quis iluminar Nova York com luz elétrica, tá? E o chefe lhe emprestou $10.000. Um cheque de $10.000 para começar a experiência dele. Naturalmente, Edison, louco de alegria, porque tinha conseguido o dinheiro necessário, saiu pela porta e se esqueceu do secretário. De repente ele viu o secretário e voltou atrás e disse, Merry Christmas. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ele disse que só depois do Natal é que pode ser. Então o secretário olhou espantado e disse, será que ele conseguiu o que ele só podia conseguir depois do Natal? Ele disse, Feliz Natal. E foi-se embora. Assim são os intuitivos. Bem, então, os intuitivos são os místicos da ciência. Os analíticos são apenas talentos. Os talentos estão aqui na horizontal. Aqui estão os talentos, os analíticos. Aqui estão os gênios. Os místicos estão aqui. Na religião, o gênio se chama místico. Mas é a mesma coisa. É uma intuição cósmica que eles têm. A intuição vem de fora da sua inteligência. E eles captam essa mensagem cósmica e por isso é que são gênios ou místicos. Bem, então diz o Lao Tse, bem, quando este vive no meio daqueles, vai ouvir essa conversa. Continua aí, onde parou. O que é que eles vão dizer mais ainda? Quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Quem se conserva puro parece um bobo e um simplório, dizem os profanos daquele outro místico. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Quem é tolerante e paciente é um sujeito sem caráter. Não tem caráter. Vocês podem ouvir isso a cada momento. Um filho seu recebe um pontapé de um colega, lá, do vizinho. E a mamãe diz, você não retribui esse pontapé com 2 pontapés? Você é um covarde. Ah, tá vendo como eles falam? Você deve retribuir uma ofensa com 2 ofensas e não retribuir uma ofensa sem nenhuma ofensa. Você é um covarde, um atrasado, você não sabe viver diretamente. Isso diz até hoje a nossa pedagogia é essa. Quem é violento é que é valente. Quem é violento é valente. E ele é um homem de progresso, um homem avançado, um homem moderno, para frente, porque retribui injúria com injúria. Isto, os profanos têm que dizer isso, porque eles estão nesta zona da compreensão. Não podem compreender nada disto. Isto para eles é escuro. Isto para eles é claro. Para o místico também isto é claro. E isto escureceu bastante. Mas para o profano, somente isto é claro. Isto a gente deve fazer. Isto está certo. Pagar injúria com injúria, pontapé com pontapé, e assim por diante. Olho por olho, dente por dente. Isso está certo. Isso. Olho por olho, dente por dente, está aqui. Lei de Moisés naquele tempo. Aqui está. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos fazem mal. Mas isso é coisa atrasada, isso é covardia. Isso é covardia, a gente não pode fazer isso. Se alguém te rouba a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te rouba uma parte de tua roupagem, então você pergunta se não precisa mais ainda. Mas você corre atrás dele e ele quer arrancar aquilo que ele roubou. Bem, para os profanos isso está certo. Nós vivemos no mundo dos profanos. Nós não vivemos no mundo dos gênios e dos místicos. É claro. Então, nós nos guiamos sempre por isto aqui.
E achamos que isso está certo para toda a eternidade, não pode mudar. Isto é direito, mas isso aqui é justiça. Vocês confundem muito o direito com a justiça, parece. O direito é do ego, a justiça é do eu. A justiça é aquilo que é justo, que está ajustado com as leis cósmicas. Isto é justo. O que está bem ajustado com as leis eternas, isto é justo. Chama-se justiça. Nós entendemos por justiça uma coisa muito diferente, uma coisa social. A justiça nada tem a ver com a sociedade. O direito é da sociedade. O direito é da sociedade. O direito é isto aqui. De ego para ego é o direito. Isso é que os advogados têm que defender, é o direito. Os advogados não podem defender a justiça. Isso é impossível. Porque a justiça nada tem a ver com o nosso ego humano. Anos atrás eu estava lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que é o centro do estado, o centro ferroviário. Eu estava sentado na praça, olhando para o fórum, que está de frente à praça. E vi lá no alto do fórum, em letras bem, em relevo, bem alto, 4 letras, 4 palavras em latim. 4 palavras em latim, estava escrito no fórum. Summum jus, summa injuria. Olhei para aquilo. Quer dizer, em nossa língua, o sumo direito é a suprema injustiça. Barbaridade. O sumo direito é a suma injustiça. Eu não sabia naquele tempo quem é que tinha proferido tais palavras. Perguntei a muitas pessoas, advogados, juristas, ninguém sabia. Finalmente encontrei num vocabulário. Summum jus, summa injuria. Cícero. O grande orador Cícero, no tempo do Império Romano. Ele era meio advogado também. E ele disse, se você exige os seus direitos, você comete uma grande injustiça. Imagina. Exige os seus direitos, você comete injustiça. Nós pensamos que justiça é a mesma coisa que direito, mas não é verdade. A justiça é o ajustamento da nossa consciência com as leis eternas, leis cósmicas. Isto é justiça. Isto é uma convenção humana, de homem para homem. O direito funciona de homem para homem. Tem que existir o direito também, não vamos desprezá-lo. Devemos traçar uma linha de ego para ego. Mas isto aqui não é de ego para ego, isto é do infinito para a minha consciência. Aqui podíamos escrever o nosso eu, aqui, e fazer o nó, aqui o sinal do infinito aqui em cima. Ao passo que isto aqui é apenas de ego para ego. Relações humanas. Aqui um ego para o outro ego aqui. Claro que a gente pode combinar uma coisa com a outra. Pode haver direito e justiça. Mas, se é preciso sacrificar um, é preciso sacrificar o direito, mas não a justiça. Não a justiça. Porque a justiça, eu não posso sacrificar a justiça. Isso é um atentado contra as leis cósmicas. E um atentado contra o meu próprio eu, contra a minha consciência. Sacrificar a justiça. Agora, passar por cima do direito, às vezes ofende a sociedade. Quando a gente não presta atenção ao direito, mas não ofende a consciência. Então, tudo que está aqui neste diálogo entre um místico e um profano, o autor tirou da vida que ele mesmo viveu. Ele esteve 40 anos no Palácio Imperial. Naquele tempo a China era império. 2.600 antes de Cristo. Não antes do nosso tempo. 600 antes de Cristo, 2.600 a partir do nosso tempo. Quer dizer, naquele tempo, há 2.600 anos, quando ele escreveu isso, a coisa era igualzinha de hoje. Não melhorou nada. A humanidade é a mesmíssima. Naquele tempo já falava assim. Se você é um homem iluminado pelo Espírito, então você é um homem imprestável, não vai mais para nada. Ainda falta um pouco aqui.
Quem vive de acordo com o seu eu espiritual passa por um homem enigmático. Aí já acabou. Quem vive de acordo com o seu eu espiritual passa na sociedade, nos profanos, por um homem enigmático. A gente não pode compreender esse homem, porque ele não age como os outros. Ele procede de um modo diferente. Ele quer estar de acordo com o seu eu divino. Mas como é que está esse eu divino? Nós nunca vimos esse eu divino. Nós só conhecemos os egos humanos. Ninguém sabe nada de eu divino. Esse homem está falando de coisas que não existem. Anda atrás de fantasmas, dizem os profanos. Este homem, que diz que quer viver de acordo com o seu eu divino, é um homem enigmático. Tudo isto foi 2.600 anos antes do nosso tempo. A humanidade não mudou nada. Hoje vocês podem ver a mesmíssima coisa aqui. E coisas muito piores do que isso aqui. Quando um homem estava na altura do eu divino, lá aquele carpinteiro de Nazaré, de que é que ele foi acusado no fim da vida? No fim da vida ele permitiu que o poder das trevas arrasasse a vida dele. Ele nunca tinha permitido isto. Viveu 33 anos sem ser atacado pelos seus inimigos. 33 anos. Nos últimos 15 horas, na quinta-feira à noite, mais ou menos às 10 horas, até sexta-feira às 3 horas da tarde, tem o sofrimento dele. 15 horas mais ou menos. Fora disso, ele não sofreu. Dizendo que ele é o maior dos sofredores é um exagero. Porque nós sofremos mais do que 15 horas, geralmente. Ele sofreu só 15 horas. 15 horas. Mas durante essas 15 horas, que ele permitiu que o poder das trevas o arrasasse fisicamente foi arrasado naquelas 15 horas. Ele permitiu voluntariamente. Ele podia ter evitado. Ele tem o poder de se isentar. Até podia tornar-se invisível, como já fez uma vez em Nazaré, quando queriam despenhar pelo morro abaixo, ele tornou invisível de repente. Ele podia fazer isto, mas ele agora desistiu. Ele disse, bem, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui estou, prendei-me. Ele quis. Porque nós não sabemos. A teologia diz que é para redimir os nossos pecados, mas isto é teologia. Ele nunca disse isso. Nunca disse isso. E para pagar as nossas dívidas a Deus. Porque Deus não era tão vingativo que exigisse pagamento das dívidas a quem não podia pagar. E nós não podíamos pagar. Então ele exigiu o pagamento de dívidas a alguém que podia pagar. Isto para nós é uma injustiça. Um culpado não pode pagar, a gente exige pagamento ao inocente. Bem, é claro que isto não é verdade. Isso não é verdade. Mas o certo é que ele permitiu, nos últimos 15 horas, que o arrasasse. De todos os modos. E de que os acusaram? Disseram, ele é aliado de Satanás. De Beelzebub. Beelzebub é outro nome para Satanás. Ele faz milagres pelo poder de Satanás. Foi dito contra isso. Quer dizer, magia negra. Ele está praticando magia negra, curando doentes, ressuscitando mortos, transformando água em vinho e multiplicando propriamente materializando a luz cósmica em forma de pão e de peixe, que nós chamamos erradamente a multiplicação dos pães. Ele não multiplicou nada. Ele materializou a luz cósmica em forma de pão e de peixe lá no deserto. Materializou. Deu mais de 5.000 pães quando tinha só 5. Vocês não podem multiplicar 5 pães para dar 5.000. Ninguém pode fazer esta multiplicação. Ninguém. Ele não multiplicou os 5 pãezinhos que tinha. Ele invocou a matéria-prima de todas as coisas, que é a luz, como sabemos hoje, na ciência. A luz é a base de todos os elementos. Da luz veio tudo, da luz. Ele invocou a luz cósmica e materializou a luz cósmica em forma de pão e em forma de peixe. Isso ele fez. Então diziam, bem, isso é magia negra. Ele é um aliado de Satanás.
que disseram mais dele? Enlouqueceu. É um louco. Porque ele dizia coisas tão sublimes que uma vez disseram, o que ele está dizendo? Ninguém entende nada. É um louco que está falando, diziam. É um louco que está falando. É perigoso dizer coisas além da compreensão dos outros, porque a gente pode ser considerado louco. Jesus foi considerado. Ele enlouqueceu. Quer dizer, estes que estavam aqui, disseram que este aqui enlouqueceu. Outros disseram, ele é um subversivo, perigoso, ele proíbe dar tributo a César. Ele manda, não se pode pagar imposto ao governo, isto é proibido. É um subversivo contra as leis do Império Romano que estão vigorando aqui. É um subversivo. Tudo foi dito dele. E muitas outras coisas. É um impostor, está enganando o povo. Vocês podem estar prevenidos. Se vocês fazem alguma coisa fora da bitola comum, mesmo que seja a coisa mais sublime, a coisa mais avançada, sempre encontrarão aqui entre os profanos que interpretam de outro modo. Vocês são aliados de Satanás, vocês estão loucos, vocês são impostores, vocês são subversivos e muitas outras coisas ainda. De maneira que Laozi aqui nos põe sobre o aviso. Se alguém sai da bitola do ego e se deixa invadir pelas leis cósmicas e sua consciência transformada da egoconsciência para a cosmoconsciência, então ele vai fazer isto primeiro. Ele vai tornar claras as coisas escuras. O que era escuro para ele antes, as profundezas muito tenebrosas se tornam claras. Mas os outros que estão ao redor dele não fizeram a mesma evolução. Eles estão ainda julgando da sua perspectiva ego. Estão julgando um eu da perspectiva do ego. E isso nunca dá certo. Nunca dá certo. O tolo não pode compreender o sábio. O sábio pode compreender o tolo. Isso pode. Mas o tolo nunca vai compreender o sábio. Isso aqui é um sábio. Não um cientista, mas um sábio, que é muito mais do que cientista. Um gênio é um sábio. Os outros são apenas cientistas que estão aqui. Os gênios estão aqui. Então, isto vai acontecer sempre. Paulo Tarso diz, o homem intelectual, isso é o homem intelectual, aqui. A inteligência faz parte do ego. O homem intelectual não compreende as coisas do espírito. As coisas do espírito é isto aqui. Está na Epístola aos Coríntios, 2. O homem intelectual não compreende as coisas do espírito, que lhe parecem estultícia, estupidez, né? Bobagem. Isto aqui é bobagem para ele. O homem intelectual não compreende as coisas do espírito, que lhe parecem estultícia, nem as pode compreender. Este aqui não pode compreender isto. Vice-versa, sim. Homem espiritual compreende o intelectual, mas o intelectual não pode compreender o espiritual. Do menos para o mais não se compreende. Do mais para o menos se compreende. Porque isso é menos. Isso é mais. Do menos para o mais não há compreensão. A Bhagavad Gita diz a mesmíssima coisa. Isso são da Epístola de São Paulo, que eu citei agora. O homem intelectual não pode compreender as coisas do espírito, porque as coisas espirituais devem ser compreendidas espiritualmente, continua Paulo. As coisas espirituais não devem ser analisadas mentalmente, devem ser compreendidas espiritualmente. Isso é da Epístola aos Coríntios 2. A Bhagavad Gita diz, o ego, isto aqui, isso é o ego, é o pior inimigo do eu. Está vendo? Todos concordam. Filósofos do Oriente, ou Paulo de Tarso, todos concordam. O ego é o pior inimigo do eu. Mas o eu é o melhor amigo do ego. Sempre assim.
De baixo para cima há inimizade, de cima para baixo há amizade. O mais avançado pode compreender ser amigo do menos avançado, mas o menos avançado não vai ser amigo do mais avançado. Ele entende tudo às avessas, não pode compreender. O menor não pode compreender o maior. Isso é claro, é matematicamente certo. Se vocês têm um copo e vão tirar água lá do Oceano Atlântico, quanta água vocês vão tirar do Oceano Atlântico? Um copo. Por que não tiram mais? Bem, havia muito mais, mas não cabia no copo. Quer dizer, o recebido está no recipiente segundo a capacidade do recipiente. Ou o conhecido está no cognoscente segundo a capacidade do cognoscente. Quer dizer, de cá para lá não há compreensão. De cá para lá há perfeita compreensão. Se isto é 100, isto é 10, o 10 não pode compreender o 100, porque o 100 é muito grande. Mas o 100 pode compreender perfeitamente o 10, porque é pequeno. E assim sempre acontece. Bem, essas coisas estão aqui no Lao Tse, no capítulo 14, e agora nesses últimos, no 41. Podem procurar outros capítulos, então vem confirmar sempre as mesmas coisas. Porque a verdade é muito simples. A verdade não é complicada. A verdade não exige erudição propriamente. Erudição é para a ciência. A ciência exige erudição. Análise intelectual é erudição. Mas a verdade não é uma ciência. A verdade não exige erudição. Erudição é do ego. A erudição é o ponto culminante da inteligência, é a erudição. Aqui funciona somente a inteligência, os sentidos e a inteligência. Aqui funciona outra coisa. Aqui funciona a razão. A razão infinita, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus, e Deus era a razão. Assim começa o quarto evangelho de João. Ele chamou Cristo a razão, o Logos, em grego. No princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E Deus era o Logos. A Vulgata traduz, no princípio era o Verbo, mas em grego está o Logos, que é a razão cósmica, não a razão humana, mas a razão infinita. A infinita racionalidade do universo, a alma do universo é a razão. O que Spinoza chama a alma do universo, isto é a razão. A razão é infinita. A razão não é uma faculdade finita. Ela se reflete em nós, em forma de razão humana. Mas em si, a razão é infinita, eterna, absoluta. Então, isto aqui é a manifestação da razão cósmica, do Logos. Isto aqui é apenas uma manifestação da inteligência humana. A inteligência é da nossa personalidade. E a inteligência é muito limitada. A razão é quase ilimitada, muito grande. O que se compreende pela razão é outra coisa do que o que se pode provar pela inteligência. Aqui se pode provar pela inteligência. Isto aqui não se pode provar. Aqui o infinito não pode ser provado, nem pela nossa razão. Nós podemos intuir, quer dizer, receber o infinito na medida da nossa capacidade, mas não completamente. Nenhuma razão humana pode compreender totalmente a razão cósmica, mas ele pode alargar a sua capacidade. A minha razão pode compreender 10, pode compreender 20, 50, 80, 90, 100, 200, 400, pode alargar sempre a sua capacidade. Mas ela nunca é infinita. A nossa razão é um reflexo da razão infinita. Mas a razão infinita não pode caber totalmente na nossa razão finita. É claro, isso é lógico, isso é matematicamente certo. Então, aqui é sempre um jogo. Em todos os capítulos de Lao Tse, este jogo entre o que nós sabemos pelos sentidos e pela inteligência, mas que é muito limitado. E pela ciência nós não ultrapassamos isto. Isto
é uma coisa limitada. Mas quando nos tornamos receptivos, quando temos abertura, como dizem hoje, quando temos abertura, quando nos esvaziamos do nosso ego, aqui é o ego, esvaziamos do nosso ego, fazemos um grande vácuo dentro de nós, o ego não está funcionando nem pelos sentidos, nem pela inteligência. Não vê, não ouve, não tange, não pensa. Então, ego e esvaziamento. Quando o ego e esvaziamento chega ao máximo, acontece a cosmoplanificação. Pode estar certos esta equação está certa. Na medida do ego esvaziamento, seremos planificados pela plenitude cósmica. Pode dizer pelo filme de Deus, se quiser, mas é a mesma coisa, a alma do universo é Deus. Então, todo o mistério da meditação, do samadhi, do êxtase, é um ego esvaziamento máximo. Isto nós chamamos o prelúdio para a meditação. Na meditação nós não podemos ver, não podemos ouvir, não podemos tanger. Os sentidos estão todos fora de ação. Também não podemos pensar, porque pensar também é do ego. Agora, deixando de ver, de ouvir, de tanger, de sentir e de pensar, podemos produzir em nós um ego-esvaziamento, uma ego-vacuidade. E quando esta chega ao máximo, acontece a cosmoplenitude. Isto acontece. Isto nós não fazemos. O que nós fazemos é o ego-esvaziamento. O que nos acontece depois é a cosmoplanificação. A cosmoplanificação é isto. Quando eu estou completo ego-esvaziado aqui, não estão funcionando os meus sentidos nem a minha inteligência. Mas eu estou plenamente consciente. E é perigoso quando alguém suspende a ação dos sentidos e da inteligência, facilmente cai em transe. Ou cai na auto-hipnose. É um perigo. E muitos caem na auto-hipnose e pensam que estão meditando. Não estão nada meditando. Aí no subconsciente. Bem, na meditação não podemos cair no subconsciente da hipnose ou da autossugestão. Temos que manter a consciência espiritual plenamente despertada. Então eu digo, aqui devemos ter 0 pensamento e 100 consciência. Se alguém é capaz de ter 0 pensamento e 0 dos sentidos, 0 de todos os sentidos, 0 da visão, 0 da audição, 0 do tato e 0 da inteligência, completamente desegoficado, completamente um egocídio, como eles chamam isto, um egocídio. Então, começa a funcionar isto aqui, a invasão cósmica. Isto nos faz compreender coisas que nós nunca podíamos compreender aqui. Aqui só se pode inteligir, aqui se pode compreender. Nós não devíamos confundir inteligir com compreender, nós confundimos tudo. Aqui é um conhecimento intelectual, que nós chamamos de inteligir. Aqui é uma visão espiritual ou racional, que nós chamamos compreensão. Compreender é prender completamente. Isto assim é compreender. É um composto de prender. Prender é abranger. E abranger totalmente é compreender. Prender totalmente, isto é compreender. Aqui nós compreendemos perfeitamente o que aqui nunca podemos compreender. Aqui nós paramos na horizontal, diga. Não sei se eu vou perguntar uma coisa muito absurda. Mas tudo é absurdo, tudo que nós falamos é absurdo, não faz mal? Eu queria saber se existe relação entre a razão e a aura humana. A aura? A aura é um fenômeno físico. A aura é um fenômeno físico. Agora, o samadhi, o êxtase, quando é muito forte aqui, pode produzir fenômenos físicos. Porque o metafísico pode produzir o físico. O físico não pode produzir o metafísico.
mas o metafísico pode produzir físico. Quem está em profundo samadhi, em profundo êxtase, em profunda cosmoplenitude, em profunda cosmoplenitude, que seria aqui o máximo daqui, isto também se reflete sobre o nosso corpo. Isto pode produzir vibrações diferentes em nosso corpo. E às vezes as vibrações se tornam até visíveis, em forma de luz. Aquele auréola que se faz na cabeça dos santos, são as auras que começam sempre na cabeça, depois passam para todo o corpo. Porque muitos santos, em estado de êxtase, de samadhi, emitiam luminosidade ao redor da cabeça. Luminosidade. São auras. Auras nós chamamos isto. Auréola é o diminutivo de aura em latim. Uma pequena aura. Então, às vezes, a auréola começa na cabeça, é uma irradiação luminosa, e às vezes em diversas cores. Às vezes tem cores diferentes. Inclui as cores? As cores se produzem pela vibração maior ou menor. E às vezes abrange o corpo todo. Isto são fenômenos concomitantes, mas não é importante. Ninguém deve dizer, agora vou produzir uma auréola, agora vou produzir aura. Isso não interessa. Vocês, com lente de meditação, nunca devem dar importância a fenômenos. Se ouve música, deixa a música tocar lá no cosmos. Se vocês veem luzes, também acontece, deixa ver as luzes, mas não dê importância a isto. Nunca devemos dar importância aos fenômenos, porque isso ainda é coisa material. O material é produzido por uma alta espiritualidade, muitas vezes. Mas, então deixa acontecer. Pode acontecer, mas não é importante. Ninguém é santo porque ouviu música. Ninguém é santo porque viu luzes. Isso são apenas coisas secundárias. Bem, vamos terminar aqui.